Na verdade, a gente vai estudar, refletir desde o versículo de número 1, mas vamos ler agora o versículo de número 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pedimos que, mais uma vez, e agora, o Teu Espírito Santo se revele a nós. Fale conosco e nos convença daquilo que precisamos ser convencidos. Tua palavra encontre lugar no nosso coração, molde, transforme a nossa mente e contribua mais uma vez para a nossa salvação. É a nossa oração para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. O que é igreja? Começo com essa pergunta. Como você definiria igreja? Qual é a natureza da igreja? De tudo que podemos pensar, entender, ver, qual é a essência da igreja de Jesus? Eu acho que para a gente responder essa pergunta, a gente precisa primeiro definir, estar muito claro e bem claro o que não é igreja. Às vezes confundimos o que é igreja com o que não é igreja. Então começo pelo que não é igreja. Igreja, por exemplo, não é um restaurante ou um tipo de restaurante. Do tipo assim que você escolhe a cada fim de semana qual ir a depender do apetite. Então chega o domingo, você vira para a esposa e diz assim, bom, o que vamos comer hoje? Aí ela diz assim, bom, hoje eu estou assim mais afim de um culto assim mais avivado, sabe? Bom, então vamos na Assembleia. Vamos na Assembleia, porque lá tem culto avivado. Aí chega o outro fim de semana, bom, e hoje? Hoje eu estou afim assim, de uma coisa assim mais litúrgica, sabe? Uma coisa litúrgica. Bom, então hoje vamos na Reformada, porque lá o culto é litúrgico. Está tudo programado, não vai sair nada fora do lugar. A gente já sabe o que vai acontecer, é litúrgico. Chega o outro fim de semana, bom, hoje eu não quero nem muito assim avivado, mas também não quero muito litúrgico, não. Então vamos na Batista, porque na Batista é o meio termo, assim, não é nem tudo, né? Mas também, então, Batista hoje. Então, igreja não é restaurante. Igreja, irmãos, também não é clube. Clube onde nós decidimos onde ir com a família no fim de semana. Mas se abrir um outro clube mais equipado na cidade, a gente muda. Pelo que ele tem a oferecer. Não é clube. Não é clube onde eu procuro um lugar para me servir. Inclusive, sei de um pastor que montou uma mega igreja num campus, com muitas coisas, muitas atividades e ofertas, e atraiu muitas pessoas, e depois de alguns anos ele fez uma pesquisa com os seus frequentadores, e a maioria não sabia direito sobre a salvação. Não quer dizer que isso não aconteça em outras igrejas, aliás, talvez aconteça na nossa. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas, ou pelo menos algumas pessoas,
estavam ali simplesmente porque encontraram um lugar bom para estar, com a família. Igreja não é clube. Igreja também não é a estrutura, a instituição, não é o templo, não é o lugar, não é a capela. Igreja não são os ministérios. Igreja não são as programações. Igreja, inclusive, não são os cultos. Todas essas coisas são instrumentos para o serviço da igreja, mas mesmo assim não é a igreja, e podemos nos apaixonar por essas coisas que dizem respeito à igreja, mas ainda não são a igreja. Como disse um pastor e pregador já falecido, Martin Lloyd Jones, você ama pregar, dizia ele aos pastores. Você ama pregar, mas você ama as pessoas a quem você prega? Porque igreja são as pessoas. Igreja são as pessoas. Pessoas que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Foram seladas pelo próprio Espírito Santo de Deus. E, portanto, se tornaram filhos e filhas de Deus. Família de Deus. Onde Deus é o Pai, Jesus é o filho mais velho, nosso irmão mais velho, primogênito, entre muitos irmãos, e nós fomos feitos independente de qualquer outra coisa. Irmãos e irmãs. O problema, irmãos e irmãs, é que, como toda a família, nós também temos problemas. Como toda a família, nós erramos. E erramos bastante. Uns com os outros e uns contra os outros. Nós nem sempre nos tratamos com a devida honra e com a devida consideração. Muitas vezes somos atacados do lado de fora, mas acabamos brigando do lado de dentro. Como toda a família. Por isso a pergunta é: como vivemos como família de Deus? Como somos chamados a ser, porém ainda nesse mundo, porém ainda nessa condição. Então, primeiro, somos uma família cujos relacionamentos devem e são, e se não são, devem ser pautados na humildade. Relacionamentos pautados na humildade. Porque o Pedro, ele começa exortando, admoestando esses irmãos, e ele começa com os pastores. Ele começa com os presbíteros. Ele começa lembrando esses presbíteros que eles não foram colocados acima da igreja. Eles não foram colocados acima da família de Deus, dos seus irmãos e irmãs, mas que eles estão entre eles. Ainda que andando à frente, mas entre eles. Porque acima da igreja de Jesus só está Jesus, que é o cabeça. E aqui, chamado de sumo pastor, o Pedro vai dizer: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós.
E no versículo de número 3, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho, ou seja, aqueles que vão à frente do rebanho, tentando imitar a Jesus e esperando ser imitado. Mas eles não devem se tornar dominadores. E tem igreja que pastores se tornam dominadores. Há igrejas que as pessoas precisam perguntar ao seu pastor se pode ir em casamento de família. Se pode ir em festa de família. Eu conheço casos. Se tornaram dominadores dos que foram confiados. Agora, por outro lado, se é requerido do rebanho, que aqui é chamado de os mais jovens, porque naquele tempo, geralmente, os que assumiam a liderança espiritual da igreja eram chamados de anciãos, é requerida a mesma humildade, por sua vez. Porque o Pedro continua, versículo de número 5, dizendo, do mesmo modo, ou seja, do mesmo modo que foi dito a eles, do mesmo modo do que foi requerido deles, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros. Porque tudo se resume em um só princípio. Tende todos uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Então, pastor, se sobre a igreja de Jesus só está Jesus, ninguém mais, por que eu deveria ouvir o irmão fulano, se eu não concordo com ele? Porque eu deveria considerar a possibilidade de ele estar certo e eu não. Pelo menos considerar. Por que eu deveria ouvir a irmã Beltrana? Porque eu deveria me sujeitar a alguém, sendo que ninguém é maior do que eu? Ou maior do que nós? Porque nós temos o Espírito de Jesus. Aquele que é um com o Pai em divindade, nele habita toda a plenitude da divindade, mas mesmo assim se sujeita, se submete e diz: o Pai é maior do que eu, embora sejamos um. Eu e o Pai somos um. O Pai é maior do que eu. E o que o Pai faz? O eleva à mais alta altura, lhe concede um nome que está acima de todo nome, e o faz se assentar à direita do seu trono, e entrega a ele o julgamento de todas as coisas. O exalta. E assim o Pai faz com todos os que fazem como o seu filho mais velho chamado Jesus. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Segundo, nós somos
uma família que não é órfã de pai. Nós temos um pai. E nós temos um pai que se importa, que cuida da nossa existência, que se preocupa com o que acontece conosco, com a nossa vida. E há muitos hinos, cânticos que nos lembram dessa verdade, como aquele que diz assim: descobrir que Deus não está longe lá no céu, sem se importar comigo. É verdade, é verdade. Nós temos um pai que se importa. Nós temos um pai que se faz presente. Nós temos um pai que cuida de nós. E o Pedro vai lembrar isso no versículo de número 6, ou melhor, de número 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Não é alguma ansiedade. Não é muita ansiedade, é toda a ansiedade. Lançando sobre ele tudo que te perturba. Lançando sobre ele tudo que te angustia. Lançando sobre ele tudo que te aflige, que te tira a paz. Não é para ficar com você. É para você entregar. É para você lançar sobre ele. Por quê? Pedro vai continuar dizendo: pois ele tem cuidado de vós. É como se ele dissesse assim: por que você está com essa angústia toda? Por que você está com essa aflição toda? Como se não tivesse Deus, como se não tivesse Pai. Deus não cuidou de você até hoje. Se você olhar assim para trás, você não vai ver quantas vezes você achou que era o seu fim e Deus te ergueu da cova. E Deus teve misericórdia de você, e Deus te abraçou em vez de te condenar, te proveu, te perdoou, te lavou, te defendeu, te protegeu, te susteu, cuidou de você, te livrou daquilo que você imaginava que ia acontecer e não aconteceu. Você não chegou até aqui, não está vivinho da Silva até hoje. O que você acha que daqui para frente vai ser diferente? Ele não muda. Ele é Deus, não é homem para que minta. Estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Hoje é Ele que vem estar conosco, amanhã somos nós que vamos para Ele, mas estamos com Ele para sempre. E essa expressão, Ele tem cuidado de vós, pode ser entendida também: Ele se preocupa com a vida de vocês. Não é algo que Ele desdenha, Ele se preocupa, Ele olha, Ele atenta, Ele se interessa com o que está acontecendo. Em outras palavras, aquilo que é o maior peso, o maior fardo sobre você, que é a tua preocupação com a tua vida, não é fardo teu, é fardo de Deus. Então, entrega o que é de Deus para Deus. Não foi Jesus quem disse assim? Eu não procuro a minha glória, porque eu já tenho quem a procure. Eu não preciso ficar correndo atrás de glória. Já tenho quem a procure. Então, você quer um conselho para você não ser vencido pela ansiedade? Quer um conselho? Pelo menos para ela não influenciar tanto a sua vida. Então faz o seguinte: pega essa preocupação que você tem com você mesmo, com a tua vida, com o teu futuro. Entrega para Deus.
e esquece de você. Esquece. Já está nas mãos de quem está cuidando. E pode ter certeza que Ele cuida melhor que você. Pode ter certeza. Que Ele tem um caminho muito melhor que o teu. Pode ter certeza disso. Entrega para Ele. Com a minha vida, eu não me preocupo mais. O que vai ser? O que vai deixar de ser? Para onde eu vou? Onde eu vou ficar? Pelo amor de Deus. Isso não é teu. Não é fardo para você carregar. Isso é fardo de Deus, é coisa de Deus. Muito pesado para você. Pô, pastor, mas se eu não me preocupar mais com a minha vida, eu vou me preocupar com quem então? Você agora vai receber o fardo de Jesus que é leve. E você só vai se preocupar com uma coisa. Fazer a vontade de Deus hoje. Só isso. Fazer a vontade de Deus hoje. Isso é preocupação tua. Esse é cuidado teu. Permanecer com Ele, fazendo o que é agradável a Ele hoje. Porque de todas as outras coisas, todas as outras, inclusive a tua vida e o teu futuro, Ele cuida. E eu te pergunto, sinceramente, você tem coisa melhor para fazer do que isso? Me responda. É como dizia um colega meu. Você está ansioso? Então ore. Vê a ansiedade? Ore. E se você levantar da oração e a ansiedade voltar, ore de novo. Lançando sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Terceiro, nós somos uma família que temos só um adversário. Nós somos uma família que temos só um inimigo e ele se chama diabo. O Pedro vai dizer, tem de bom senso. Sede sóbrio. E estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como o leão que procura a quem possa devorar. E aí alguns vão dizer que ele anda ao derredor, porque ao redor está o anjo do Senhor. Então, ele não pode te tocar, mas ele pode te tentar. Ele pode te enganar. Ele pode te atrair. Ele pode te seduzir a fim de que você saia da presença de Deus e então se torne vulnerável a Ele. Por isso a ordem é, tenha bom senso. Seja sóbrio. Tenha bom senso. Esteja atento. Para que vai se meter com isso? Para que vai se envolver com aquilo?
nessa altura, nesse momento, tenha bom senso. Porque às vezes não é nenhuma coisa que é pecado, mas vai tomar o teu coração. Vai te enfraquecer na fé. Vai te tirar da comunhão. Tenha bom senso. Tenha bom senso. Tenha bom senso. Ele não pode tocar, mas ele pode acusar. Pode caluniar. Sabe quem? Você para Deus e Deus para você. Você para os irmãos e os irmãos para você. De modo que, se a gente der ouvidos, daqui a pouco está uma confusão aqui. É gente brigando com Deus. Gente brigando com gente. Gente brigando com todo mundo. Por isso que a ordem é resistir-lhe firmes na fé. Resistir-lhe. E como é que a gente resiste? A gente resiste a um ataque do maligno, primeiro, não fazendo o que ele quer, mas fazendo o que Deus quer. Aliás, alguém já observou com muita propriedade que o diabo, ele não chega para você e fala, faça a minha vontade. Porque a vontade dele você não quer fazer, claro. O que ele fala é, faça a tua. Faça a tua. Faça a tua vontade. Lembra como foi com Jesus? Está escrito aqui na Bíblia, que ele vai dar ordens ao teu respeito para que você não tropece em nenhuma pedra. Então vai. Pula. Pula. Está escrito. Uma lógica. O que Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Já pensou se Jesus pula e vem os anjos? Segura e ele aterriza. Quem é que não ia reconhecê-lo como Messias? Mas não tentarás o Senhor teu Deus. Como que a gente resiste? Olhando para Jesus. Focando em Jesus. Ocupando a mente com o Senhor. Orando, repreendendo, mas não dando tanta atenção, focando no mal, gastando... Não! Deixa eu falar uma coisa para você. Veio um ataque do mal contra você, ore, clame o sangue de Jesus, repreenda, mas depois olha para Jesus. Louve a Jesus. Exalte o nome de Jesus. Glorifique a Jesus. Porque o mal tem poder? Tem, mas Deus é maior. Deus é maior. Então não fica focando. Ufa, não fica focando. Foca em Jesus. Os olhos fitos em Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Não tira os olhos de Jesus, porque senão você vai afundar.
Não tira. O que o diabo quer é você tirar os olhos de Jesus. Não tira os olhos de Jesus. Fica com ele. Fica com ele. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. E você pensa o quê? Que vai ser uma batalha? Por favor. É como diz o hino lá do Lutero, Castelo Forte. A nossa força nada faz. Mas acho interessante que na versão em alemão está dizendo que com um sopro, Jesus já venceu. Um sopro. A Bíblia diz que Jesus vence o iníquo com um sopro. O sopro da sua boca. Então não é para a gente desprezar. A nossa força nada faz. Não é para desprezar. A Bíblia fala que quem despreza os seres espirituais são os iníquos. Que nem o anjo Miguel ousou dizer palavra desprezível. Mas as coisas do seu devido lugar, Jesus é maior. E Deus é Deus. Olha para Jesus e fica com Deus, em nome dele. A nossa força nada faz, mas ele é a nossa armadura. Ele nos protege. E por fim, nós somos uma família que está com Jesus para o que der e vier. A gente é de Jesus e não abre mão disso. Às vezes eu acho estranho, às vezes a gente acha estranho sofrer por causa de Jesus, ou porque estamos seguindo Jesus. E a gente assim, não, mas eu estou agora andando com Jesus, estou fazendo a vontade de Jesus, estou servindo Jesus. Por que está acontecendo isso? É por isso que o Pedro, no capítulo 4, vai dizer, não estranheis, achando que está acontecendo alguma coisa estranha, está acontecendo com todos os irmãos de vocês no mundo, só contra vocês. Vocês acham que não vai acontecer? Aí alguém diz assim, mas pastor, eu sempre ouvi assim, que se eu for para Jesus, eu ia parar de sofrer. Não, você até para de sofrer os sofrimentos de andar sem Jesus. Claro, esses sofrimentos de andar sem Jesus, você vai parar de sofrer. Mas, por outro lado, vai começar a sofrer os sofrimentos por andar com Ele. Então, não ache estranho. Ele já não disse, no mundo tereis aflições. Ele já não disse, se me chamaram de Beelzebu, vão chamar vocês de coisa pior. Basta ao servo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Quer dizer, você quer andar no caminho de Jesus e não quer passar pelo que ele passou? Você está seguindo a quem, então? O caminho de Jesus é o caminho da cruz, não sei se te avisaram. Então, aliás, esse é o tema principal da carta. Sofrimento por Cristo e em Cristo, e por causa de Cristo, faz parte da vida daqueles que decidiram seguir a Cristo. Por isso que Jesus falou, pensa bem antes de me seguir. Pensa bem, se é isso mesmo que você quer. E aí o Pedro vai retomar esse assunto, que é o principal, nesse versículo 10 que a gente leu, e o Deus de toda a graça, ele diz, antes, não é? Resistir-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar,
fortalecer e alicerçar. Então a gente sofre em Cristo, sofre. Por causa de Cristo, sofre. Com Cristo, sofre. Então por que a gente não abandona a Cristo? Se seguir a Ele não é isenção de sofrimento. Pelo contrário, podemos vir até sofrer mais. Por que a gente não deixa a Cristo? Porque a gente já aprendeu algumas coisas. A gente já aprendeu que a gente sofre com Cristo, mas a gente sofre mais sem Ele. A gente já aprendeu o que significa aquilo que Jeremias disse. Amarga coisa é abandonar o Senhor. Quão amargo é deixar o Senhor. É amargo. É amargo. Muito amargo. A gente não abandona Cristo a respeito dos sofrimentos por Cristo, porque a gente sabe que o sofrimento pode ser grande, mas o consolo vai ser sempre maior. A gente pode perder noite de sono por causa das coisas de Cristo? Pode. Pode. Mas também quando dorme, dorme em paz. Porque dorme com a consciência tranquila. A gente pode se entristecer por causa de estarmos na obra de Cristo, podemos. Mas a nossa alegria nele, ninguém pode tirar. Nós podemos, inclusive, perder a vida por causa de Cristo, tanto em termos literais ou não literais, sim. Mas agora a nossa vida nele é eterna. Por isso a gente sabe, seja o que for que aconteça, não vai ser vão. Pastor Shed uma vez escreveu uma coisa interessante. Escreveu assim: triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam sem braço, pernas ou com os seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas, estaremos lá. Feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. Eu só acrescentaria Apocalipse capítulo 20, versículo de número 4. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Deus, Ele mesmo, o próprio Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. De modo que a alegria será tão plena que os sofrimentos, por maiores que tenham sido, vai ser como uma mulher que deu à luz um filho, que se esquece por causa da alegria de ter colocado um filho no mundo. Há tristeza por Cristo, mas a alegria é infinitamente maior. Então, como família de Deus, a gente não usa só a primeira pessoa do singular. Eu, meu. O Senhor é o meu pastor. Amém. Mas também, Pai nosso, que está nos céus, porque o Pai não é só meu, o Pai é nosso. E ter comunhão com o Pai que é nosso, significa então ter comunhão com os filhos e filhas desse Pai que é nosso.
com a família. Então, minha pergunta é: você já faz parte dessa família? Então não a despreze. Não a despreze. Não queira andar sozinho. Não queira andar sozinho. Ou fica a pergunta bíblica: ou você despreza a igreja de Deus? Ou você despreza a igreja de Deus? E você que entende já se fazer parte, amém. Que eu e você, então, vivamos de forma digna dessa condição, dessa vocação. Porque a Bíblia diz assim: vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais imigrantes, mas agora vocês são em Cristo concidadãos dos santos e da família de Deus. Que assim seja então, na minha e na tua vida, para a glória de Jesus. Amém.